Olha, temos uma pergunta aqui da Scarlett. Vamos lá. Yara, quais foram alguns dos maiores desafios que você enfrentou na sua carreira e como os superou? Boa pergunta, hein? É uma excelente pergunta. Vamos mais detalhe, né? Você passou aí na história e quais foram os desafios, assim, que você falou, meu, aqui eu achei que eu ia arregar e eu enfrentei e superei. Quais Gente, foram? essa foi forte, hein? Aqui, Essa veio com os dois pés no peito. aqui a gente vai na veia. Então, gente, é difícil porque assim, eu vim nunca nada foi muito fácil para mim. Sim. Então é difícil selecionar, né? Qual foi essa parte assim? O marcante, assim, que você acha que tem. Mas o primeiro, quando eu comecei a dar conta que eu não tinha um apoio familiar na área que eu queria seguir. Uhum. Porque eu acho que assim, eu não tinha incentivo, mas eu também não tinha elogio. Uhum. Então, isso também é uma forma de desincentivar. Sim, exatamente. E a gente, independente, né, vá por onde for, qual área a gente queira seguir, se a gente não tem um apoio, um incentivo, as coisas não fluem. Sim. Não flui tão bem, pelo menos no lado sentimental. É igual Desacelera, você falou, né? né? Às vezes, ali no comecinho que você falou, a gente não tem um apoio, tem gente que fala que é orgulhoso e fala, né, tal. Vou provar que eu posso. Exato. Mas dentro do coração da gente, a gente dói. sabe, né? Não, você para e pensa, você fala, caramba, né? Uma mãe, um irmão, um tio, ninguém da família apoia, né? Uhum. Ninguém te incentiva, te manda uma palavra legal. Mas aí, de repente, você vê pessoas de fora, amigos, vizinhos, não sei, uma cliente te dando um apoio, assim, você fala, gente... Não esperava, né? É surreal, porque eu sou isso tudo mesmo, né? De repente, a gente vê que a gente não se dá conta do real valor da gente. Da importância da gente, às vezes, na vida da pessoa. Profissionalmente, como humanamente falando. Porque, às vezes, um atendimento de sobrancelha ou de maquiagem, ele não é só o atendimento de sobrancelha ou de maquiagem. A gente conversa, a gente divide experiências, divide história. Outro dia foi muito engraçado, uma cliente falou pra mim que eu diagnostiquei o problema dela. Ela falou assim, você além de design, um beijo, Carol. Além de design, você me diagnosticou. Ela enrolou, diagnostiquei. É isso. Como assim? Lembra que eu vim aqui? A minha sobrancelha tava assim, aqui na raiz do meu cabelo tava assim. Falei, lembro. Você falou que era o quê? Falei, dermatite seborreica. Termo técnico, chique, né, gente? Aí ela falou assim, menina, não é que é mesmo? Comecei a passar pomada, tá ótimo. Agora eu falei, tá vendo? Já resolveu. Eu sou uma doutora. E aí eu falo, gente, como é legal essa experiência, né? Sim. Mas eu acredito que a dificuldade, Gui, vem em termos de que todo mundo que é empreendedor sabe. Há meses e há meses. Exato. Ou tem meses que você fala assim, gente, vamos fechar esse trem aqui? Nossa Senhora. Vamos vender pamonha ali na praça? Tem mês que eu Vamos penso trabalhar de vendedor na lojinha do centro? Vou viver da minha arte. Se eu for viver da minha arte, eu vou jogar corote no final da cidade. Corotinho pra cima. Gente, a outra arte que eu sei fazer é a qual eu tô fazendo hoje. E assim, você fala, caramba, o que eu vou fazer? Desanima. E, principalmente, eu acredito, agora pensando sobre tudo isso, falando sobre tudo isso em meses e meses, pra mim, até hoje, eu acho que o mais difícil foi pandemia. Eu tinha um salão no centro da cidade. Aí fechou tudo. Aí vem lockdown. Nessa época, eu já tinha separado do meu ex-marido, pelo qual eu vim pra cá. Então, eu tava numa cidade que eu não tinha familiar nenhum. Não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha ninguém. Era só eu e minha cachorrinha. Até então. E a família do meu ex, que eu não tinha contato também por conta da pandemia. Que, aliás, adoro todos eles, tenho contato até hoje, né? Mas tudo mudou, né? Se separa, cada um segue a sua vida, as famílias, cada uma para um lado, mas tem um carinho enorme por eles. Eles foram a minha família, enquanto eu e o meu ex estivemos juntos. Foram pessoas que até hoje me apoiam. Essas são pessoas que eu falo, ali veio um grande apoio, quando eu mais precisei. Nossa. Mas a pandemia, ela me fez repensar muito sobre tudo. Falo, gente, a gente não é nada. A gente é alguém enquanto você tá bom para prestar o serviço, enquanto você tem saúde, enquanto você tá aqui. A verdade é que todos somos substituíveis, né? Exato. Essa aqui é a atual realidade. Mas a pandemia, porque assim, se eu trabalho, eu ganho. Se eu não trabalho, eu não ganho. Exatamente. Se eu fico em casa, se eu escolho ficar em casa hoje, 2 dias, esses 2 dias já são uma quebra no meu orçamento.
Porque a gente não conta por mês, né? A gente conta por dia e semana. Sim. Ah, essa semana deu sábado, eu fechei bem. Ah, essa semana eu vou trabalhar até sexta, eu tenho compromisso sábado. Não, foi bom. Ah, na outra semana foi daquele jeito. Então, o maior desafio, a maior dificuldade é lidar com o tempo Sim. e com o que vem com ele. Que no caso foi a pandemia, ali, todo aquele tempo que a gente precisou ficar fechado. Eu falo que eu nunca fiz nada escondido, a não ser trabalhar. Porque na pandemia, gente, eu trabalhei escondida. Chegou um dia que eu quase levei uma multa de 5 mil reais. Eu estava trabalhando, atendendo, sempre trabalhei com horário marcado. Então, é uma cliente 8 horas, a outra só 9 ou 9h30, dependendo do que fosse o procedimento. Sempre dava esse espacinho, né? E uma cliente abençoada, ela me denunciou. Cliente. Sim, uma cliente. É engraçado falar sobre isso, tem algumas clientes que sabem sobre isso. Simplesmente pelo fato de eu não querer atender ela. Por quê? Eu não lembro exatamente, tá? Mas vamos supor que o horário dela era às 9. Ela chegou 9h22. O 22 eu lembro exatamente. Isso não esqueço. Vamos supor que era 9, ela chegou 9h22. E ela chegou na época, tinha uma pessoa que trabalhava comigo, muito querida, inclusive a Aline, um beijo. Ela chegou e falou pra Aline, ela já chegou na porta, a Yara vai me atender? A Aline falou, vou ver com ela. Mas ela chegou sem máscara. No início da pandemia, onde ninguém sabia de onde vinha, o que era, se era realmente letal para todo mundo, como dizia, se ia morrer, se não ia, se o mundo ia parar, se ia virar um apocalipse, gente. Então, tipo assim, até então, o que era passado pra gente em televisão, jornais, tudo, mantenha o uso da máscara, não aglomere, né, não fique em locais fechados, enfim. Para eu conseguir trabalhar, eu mantive essa agenda com horários espaçados, usando máscara. Na verdade, até sua esposa sabe disso, quem me conhece, gente, eu sempre usei máscara antes da pandemia. Eu não sou adepta da máscara pela pandemia, eu sempre usei. Álcool fica na minha bancada. Entre um atendimento ou outro eu uso. Eu sempre tive esse costume para manter, né, uma higiene maior ali. E essa cliente, ela chegou 22 minutos atrasada. E eu tinha uma cliente meia hora após ela ali, praticamente. Já tava com uma agenda espaçada e ela ainda... Quer dizer, o primeiro problema, se eu fosse atendê-la, eu ia atrasar o horário da outra, o que eu não acho justo. Porque se eu marquei um horário tal com você, eu chego lá, você tá atendendo outra pessoa que atrasou, mas eu tô no meu horário correto. E eu vou ser atrasada por conta da incompetência de outra pessoa. Empurra a carteira. Não é certo. Então ela chegou atrasada, e ela chegou sem máscara, e com a filha e com o marido. Nossa! E ela queria que eu atendesse ela. Aí eu falei, olha, não dá mais tempo. Não consigo. A gente pode remarcar para mais tarde ou para amanhã. Ela ficou brava, saiu de lá dizendo que se a polícia baixasse lá, com certeza teria sido ela que tinha feito a denúncia. E assim foi feito. Caramba. Assim foi feito, gente. Eu não cheguei a levar a multa porque o pessoal da GCM esteve lá, viu que pela agenda estava tudo espaçadinho. Só tinha eu e mais uma pessoa lá dentro. O ambiente era 2 andares, então a Aline estava lá embaixo e eu estava ali em cima, sozinha, ventilado, tudo bonitinho, dentro dos conformes, como Você tem não que foi ser. no lockdown total, tava na flexibilização ainda foi no começo. flexibilizado. É porque começou meio flexível, depois para tudo, né? Exato. Depois foi volta, voltando aos para, foi aquela pouquinhos. bagunça, né? Foi meio Então bagunçado. foi bem no começo, enquanto o pessoal tava na dúvida, mas não podia parar, né? Que é mais Exato. um reflexo de como as coisas funcionam mal no nosso país, né? Enquanto no mundo inteiro muita coisa na Europa, por exemplo, fica em casa, tá tudo bem, o governo vai apoiar. Aqui fica em casa, depois a gente vê o que faz. Depois a gente vê o que faz. Dono da minha empresa, o dono do meu prédio não vai querer ver. No dia do aluguel ele vai querer receber. Como é que faz, né? Eu tive casos, né, pessoas que falaram que eu vou isentar você do aluguel 6 meses. Mas quando voltar você vai me pagar os 6 meses. Né? Então, assim... Grande ajuda. Você me ajudou muito, né? Então, eu tive, né? Na pandemia, eu ainda não empreendia, né? Eu tava trabalhando há um mês e meio só. Então, chegou a pandemia, o patrão não sabia o que fazer, saiu cortando funcionário. E o funcionário mais novo de casa tomou. Aí foi. Bom, você sabe, eu tava com o casamento marcado, com conta. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Né? Então, eu imagino que a pandemia tenha sido um desafio, o primeiro desafio você falou da família, e a pandemia foi um desafio marcante para você, né? E quando fechou tudo, aí você ficou mais desesperado ainda. O desespero bateu.